Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Eu sou Adriana Lima, do Conectados à Luz. Estou de volta para mais uma leitura do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, comentados e sublinhados por mim. Capítulo 28 tem como tema Isso leva tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: Tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. E em Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: Tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Não existe atalhos para chegar à maturidade, sabe? Isso leva tempo. Leva-se anos para chegarmos à idade adulta, né? E é necessária toda uma estação para que em um fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito, né? O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Quando você tenta proporcionar um amadurecimento mais rápido a um fruto, ele perde o sabor, né? E nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, para evitar a deteriorização durante o transporte até o varejista. Então, antes de ser vendidos, os tomates verdes são pulverizados com gás carbônico, que os torna vermelhos instantaneamente. Então, tomates pulverizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate devidamente amadurecido no pé, não é verdade? É diferente, né? E enquanto nos preocupamos com a rapidez de nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Deus vê nossa vida desde a eternidade para a eternidade, por isso nunca está com pressa, né? A gente, quando é adolescente, eu na minha adolescência, né, eu sempre dizia, eu quero ser adulta logo, eu quero crescer. Na minha infância também, né, as crianças normalmente dizem isso, eu quero crescer logo, porque eu vou poder fazer o que eu quiser, né, e não é assim, não é verdade? A gente precisa amadurecer, né, a gente, depois de adulto, a gente entende que tudo, né, leva um tempo, então a gente tem que aproveitar mesmo cada tempo que a gente tem, né? Porque tudo tem um tempo, como fala lá em Provérbios, Eclesiastes capítulo 3, né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu, não é verdade? Aí aqui o autor diz que Lane Adams certa vez comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, na libertação das ilhas do Pacífico Sul. A primeira ação era preparar o terreno da ilha, enfraquecendo a resistência, lançando bombas dos navios contra os fortes ao longo da costa. E a seguir, um pequeno grupo de fuzileiros desembarcava e estabeleciam a cabeça de praia, uma minúscula parte da ilha que podiam controlar. E depois que a cabeça de praia estava segura, eles começavam o longo processo de libertação do restante da ilha. Pouco a pouco, e com o tempo toda a ilha ficaria sob o controle dos aliados, mas sempre à custa de violentas batalhas, né? E Adams, ele estabelece a seguinte analogia: antes de Cristo alcançar a nossa vida no momento da conversão, ele algumas vezes precisa preparar o terreno, né? Permitindo assim a ocorrência de alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo, tão logo ele bata a porta. A maioria de nós, ele resiste, né, e fica na defensiva. A experiência mais comum antes da conversão é ouvir Jesus dizendo: Eis que estou à porta e bombardeio. Né? Aí muitas vezes quando a gente escuta isso, a gente tem medo, né? E corre logo para Jesus. Mas que não seja a dificuldade, que não sejam os problemas que me levem a procurar Jesus. Que não seja um problema que me leve a aceitá-lo,
a orar, a buscá-lo, não, mas que seja a minha gratidão, né? Que seja no amor, não na dor. Existe até essa frase, né? Essa frase que os pentecostais falam muito, né? Se não for pelo amor, é pela dor, né? E é verdade, né? Muitas vezes tem pessoas que têm essa dificuldade e só chega mesmo pela dor, né? E tem também o outro termo que é usado, o anzol de Jesus. Se você não quiser buscá-lo agora, você vai ser puxado pelo anzol, né, de Deus. A gente brinca assim, mas é sério, né? Então, no instante em que você abre um espaço para Cristo, Deus, ele estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode até imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele, mas a verdade é que há uma boa parte dela que você nem mesmo conhece. Só se pode entregar a Deus aquela parte que consegue compreender, né? Ótimo. Uma vez que Cristo estabelece uma cabeça de praia, Ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que sua vida, né, seja completamente dele. Batalhas se seguirão, mas a vitória é certa. Temos a promessa de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la, né? Então não é simplesmente aceitar Jesus e pronto, tá bom, não. Aí é só o começo de uma longa jornada, uma jornada para rumo ao crescimento, rumo ao amadurecimento espiritual, não é verdade? E é isso, a não ser que você queira viver eternamente como ouvinte, né? Como aquelas pessoas que chegam na igreja, um mero ouvinte, que fica ali no banco ouvindo a palavra de Deus, se emociona e vai embora, né? Mas a experiência, o mergulho mesmo, eu gosto de usar essa palavra, não conhece, não se permite mergulhar, não se permite conhecer, né? E a palavra de Deus diz, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu estarei com ele, cearei com ele e ele comigo, é isso. Deus, ele o tempo todo está nos chamando, ele é educado, sabe? Ele não vai vir, né? Não vai vir, ele só vai entrar na sua vida se você abrir espaço, se você abrir a porta do seu coração, se você deixar ele entrar. Não é assim, não. Ele é educado, sabe? A gente tem esse livre-arbítrio de escolha, o poder de escolha, sabe? E voltando aqui para o livro, o discipulado é o processo no qual se toma a forma de Cristo. E a Bíblia diz, a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que na unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade. Aquela medida de desenvolvimento implica na expressão a plenitude de Cristo. Na verdade, isso você encontra lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Então, torna-se semelhante a Cristo, é seu destino final, mas a jornada, sabe, durará toda uma vida. Fazendo aqui um breve comentário, é como que você fosse fazer uma construção, é difícil, sabe? Você não precisa da base, né? Você primeiro tem que construir uma base sólida. Você não vai construir esse edifício só com tijolo, pegar o tijolo e fazer. Não, que com certeza no primeiro vendaval, né? No primeiro vento, na primeira chuva, no primeiro inverno que tiver, esse edifício vai cair, né? Mas o que é que o pedreiro faz? O que é que o engenheiro faz? Ele cria as bases, e a base bem fortalecida, né? Ele coloca a coluna de ferro, ele prepara, tem toda uma preparação para depois ele começar a construir. Isso leva tempo, né? Dependendo do dinheiro, você consegue fazer em 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? No máximo, a construção de um bom edifício. Mas se você não tiver essa condição toda, né? Digamos com uma casa mesmo para ser construída, uma pessoa recebendo um salário mínimo, por exemplo, lógico que vai demorar, né? É todo um trabalhinho de formiguinha. Uma pessoa assalariada vai todo mês separar um pouquinho de tijolo, um pouquinho. Então isso vai demorar, né? Mas a base, todo mundo sabe que precisa de um alicerce, sabe? A base ela tem que estar bem alicerçada. Mesma coisa somos nós. Precisamos estar bem alicerçados em Deus no processo de amadurecimento, aceitando Jesus como nosso suficiente Salvador.
Amém, a gente aceitou. Agora a gente vai passar pelo processo de refinação, né? A gente vai passar pelo processo aí em que Deus vai colocar bases na nossa vida, sabe? Alicerces na nossa vida, e vai depender de você, vai depender de você querer isso. Eu quero ser um cristão bem alicerçado na rocha. Eu quero isso para minha vida, eu quero que minha casa esteja bem alicerçada, a minha vida esteja bem alicerçada em Deus. Então você vai escolher bem o terreno, né? O terreno do seu coração, você vai escolher bem. Você vai primeiro preparar o solo, você vai separar, né? Toda o capim, toda a vegetação que estiver nesse terreno do seu coração, que é o pecado, né, que é os seus desejos, que é a sua vida pecaminosa de antes. Você tem que arrancar os embrulhos, você tem que arrancar tudo, né? As pedras que você vai ter no meio do caminho, e não olhar para nada disso. E olhar e separando com cuidado para que essa sua base esteja fortalecida. Né? E você vai conseguir isso através da oração, certo? Com a oração e com a leitura da palavra de Deus, certo? Uma vida de intimidade com o Senhor, de oração, de jejum. Aí sim você vai estar com sua base fortalecida e você vai conseguir construir, sabe? Um alicerce forte em Deus, e a sua vida só vai crescer, seu edifício vai crescer, e vai depender de você. Se você quiser que ele cresça rápido, amém, né? Você vai ter um amadurecimento. Se não, vai ser um amadurecimento mais lento. Mas uma coisa é certa, esse processo é para o resto da sua vida. Não é uma coisa que você vai adquirir. Então eu quero logo, Adriana, eu quero logo. Não é assim. Tem todo um processo, sabe? Tem toda uma etapa. Até porque Eclesiastes diz lá em capítulo 3, né? Há tempo para tudo debaixo do céu. Tem tempo de alegrar-se, tempo de chorar, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de se alegrar, né? Existe tempo para tudo. Então a gente tem que estar bem alicerçado em Deus para conseguir passar por todas as provações que a gente vai enfrentar, né? Mas com essas provações com a gente bem alicerçado em Deus, essas provações não vão nos derrubar, né? O vendaval, o vento, o fogo, o incêndio, as lutas que a gente for enfrentar não vai abalar o edifício. A gente vai permanecer em pé na rocha que é Cristo, né? Então é isso. Voltando aqui para a leitura, tornar-se semelhante a Cristo é seu destino final, né? Mas a jornada durará toda uma vida. Até que vimos que essa jornada envolve acreditar, sabe? Pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. A gente precisa viver em adoração a Deus, acreditar, né? A gente tem que entender que pertencemos a Deus, pertencemos a uma comunidade, a comunhão com os irmãos e a transformação. Entendemos que precisamos transformar-se. Precisamos nos transformarmos, precisamos deixar de praticar as coisas que ficaram, né, para trás antes de aceitar Jesus. Se eu antes bebia, então eu vou deixar de beber, né? Se eu antes fumava, eu vou deixar de fumar. Adriana, eu tinha uma vida de pecado. Então, é deixando as coisas para trás e se permitindo ser transformado e mudado por Deus, sabe? Através do discipulado, através de professores, de líderes que vão te ensinar, sabe? Vão te acompanhar nessa jornada de crescimento. Então Deus, ele deseja que você se torne cada dia mais parecido com Ele, né? Eu e você. Você começou a viver uma nova vida na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou, né? Fomos feitos novamente. Então Ele quer que a gente viva
um novo jardim do Éden, né? Você vai ver isso aí em Colossenses capítulo 3, o versículo 10. Essa parte que diz que você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Então o pecado, ele nos separou de Deus. Então a partir do momento que a gente reconhece Deus como nosso Salvador, né, a gente passa a viver, a ter uma nova transformação, uma nova vida, como se a gente nascesse de novo mesmo, de fato. Então hoje somos obcecados, né, por rapidez, aquela geração de miojo, né? Aquela geração do lamém, mas Deus se interessa mais por resistência e constância do que a rapidez, sabe? Preferimos o jeitinho, né, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas, retire todas as nossas tentações, né, e nos alivie o sofrimento. Mas a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que seja. Crescer é um processo gradual e a Bíblia diz: nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante e mais bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos semelhante a Ele. Aí aqui tem um ponto: por que demora tanto, né? Embora Deus possa nos transformar instantaneamente, Ele optou por desenvolver cada um de nós vagarosamente. E Jesus, ele é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos, assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, para que não fossem prejudicados. Ele prefere trabalhar progressivamente em nossa vida. Nosso aprendizado, ele é lento, sabe? É comum termos de repetir uma lição de 40 ou 50 vezes até realmente assimilá-la. Os problemas, eles repetem-se periodicamente e pensamos: de novo não. Já aprendi isso. Deus, porém, é quem de fato sabe do que precisamos, sabe? A história de Israel mesmo demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina, né? E a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações, né? É uma coisa que eu não me conformo, porque quando eu penso numa lição de vida, é a vida de Moisés, né? Ali, 40 anos no deserto. E eu fico aí, é tão fácil a gente julgar, né? Dizer: não acredito, esse povo... Mas esse povo era ingrato, que povo mais reclamão, que, meu Deus, num dia Deus abriu o mar vermelho, no outro dia o povo já tá reclamando, né? A gente somos assim também, né? Eles passaram ali tantos milagres, mas esqueciam, né? Quando vinham os problemas, eles esqueciam e focavam só nos problemas. Esquecendo que o Deus, né, que provê, que tudo vê, poderiam resolver os seus problemas. Eles escolheram reclamar, né, murmurar, ao invés de agradecer. E não somos diferentes, somos do mesmo jeito, não é verdade? E temos muito a desaprender. Muitos procuram, né, o psicólogo por causa de um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizem: preciso que você resolva isso, tenho 1 hora. E ingenuamente esperam receber uma solução instantânea para uma dificuldade arraigada há anos, né? Como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolve da noite para o dia, né? É impraticável imaginar que possam desaparecer no piscar de olhos. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período, né? E é necessário um trabalho comprometido por todas as remoções e substituições necessárias. E a Bíblia chama isso de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem, né? Você vê isso lá em Efésios capítulo 22 e o versículo 25, que você possa aí acompanhar. Pegue a sua Bíblia e faça essa leitura.
Sabe, embora tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento de conversão, você ainda preserva antigos hábitos, né, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos da sua vida, não é verdade? E outro ponto aqui é termos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes, não é? O medo de que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos de nosso caráter nos mantém no cárcere da negação, né? Somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz de sua verdade sobre nossas faltas, fracassos e traumas é que podemos começar a trabalhar neles. É por isso que não podemos crescer sem uma postura humilde e receptiva ao ensino, sabe? Sem um coração ensinável, você não consegue crescer. Sem humildade, você não vai crescer, sabe? Primeiro você tem que esvaziar de si mesmo. Pedir a Deus para esvaziar de si mesmo, tirar todo o teu ego inflável, tirar, né, tudo aquilo que não agrada a Deus e tudo aquilo que nos impede, né, de crescer. Então, fazendo isso, aí sim, né, você vai crescer espiritualmente. E outro ponto aqui é crescer é quase sempre doloroso e assustador, não é verdade? Quem tem filho pequeno sabe como crescer dói, né? Quantas noites eles reclamam de dor nos ossos, não é verdade? Mesma coisa somos nós, precisamos crescer na fé. E como crianças, precisamos crescer na fé e é doloroso, é assustador. Não há crescimento sem mudanças, sabe? Não existe mudanças sem medo ou perdas. E não há perdas sem dor. Meu Deus, não é verdade? No processo de fé, de caminhada cristã, às vezes você vai perder até amigos, sabe? Você vai perder até aquelas pessoas que você gostava tanto. E Deus vai afastar muitas vezes porque Ele sabe que lá na frente aquilo ali ia te atrapalhar. Então é isso, muitas vezes você vai perder, né? E não há perda sem dor, né? E toda mudança, ela envolve algum tipo de perda. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois como um par de sapatos usados eram menos confortáveis e pessoais. É comum, né, as pessoas destacarem sua identidade em torno dos defeitos. Elas dizem, é meu jeito de ser, né? Eu sou desse jeito mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Eu sou sincera mesmo, eu falo mesmo na cara. Pessoas que é assim, que é grossa, mal educada e diz, sou assim mesmo, eu falo o que dá na telha, né? Mas a preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem em quem irão se tornar. Esse medo pode certamente retardar o crescimento, sabe? E existe também os hábitos que levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil a menos que seja habitualmente gentil, não é? Isso é alguém que demonstra gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro, né? Ao menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel mesmo, a mulher, apenas na maior parte do tempo, não é de modo algum fiel. Os hábitos, eles definem o caráter. E só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo. Sabe? Praticando. É isso, é praticando. Isso leva tempo, gente. Não existem hábitos instantâneos. E Paulo, ele exorta, né, para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, ele diz, pratique essas coisas, dedique sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso, né? Com o tempo, você fica bom em qualquer coisa que pratique, né? A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter
são em geral chamados disciplinas espirituais e existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las, não é verdade? Então é isso, a gente precisa de repetição, por isso que o Senhor fala na sua palavra, agora eu me lembrei, né? Sejam constantes o tempo todo, vigiem, orem, né? Sejam constantes, é isso, o Senhor nos manda ter essa repetição todos os dias, repetição da leitura da palavra, repetição da oração, sabe, da adoração, porque só assim vamos desenvolver o caráter de Jesus, só assim vamos nos tornar parecidos com Ele, não é verdade? E outro ponto aqui é não se apresse. À medida que cresce rumo à maturidade espiritual, você pode cooperar com Deus nesse processo de várias maneiras, sabe? Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não sente, né? O crescimento espiritual às vezes é tedioso, porque avança um passo de cada vez. Assim, espere uma melhora também progressiva, né? A Bíblia diz, tudo na terra tem o seu tempo próprio, seu momento apropriado. Eclesiastes, capítulo 13. E na vida espiritual também existem estações, né? E pode haver uma curta, uma intensa, uma explosão de crescimento, que é uma primavera, né? Seguida por um período de estabilidades e provações, um outono e inverno, né? A vida é feita de estações. Uma hora a gente tá ali, ó, colhendo frutos, né? Colhendo alegre, cheio de flores. Em seguida vem as provações, as lutas, aí a gente passa um inverno rigoroso, né? A vida é assim. Quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente, não há nada de errado em orar por um milagre, né? Mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme, ela desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes em seixos, não é verdade? Com o tempo, um pequeno broto mesmo, ele pode se transformar numa sequoia gigante, com mais de 100 metros de altura. É isso, tudo é questão de tempo, amado, amada, sabe? Essa dor aí que você está passando, pode ter certeza que isso não é para sempre, não vai durar para sempre, sabe? Vai chegar um tempo que você vai sorrir, vai chegar um tempo que você vai colher. A palavra de Deus diz que aquele que anda chorando, né, plantando, semeando e chorando, colherá com alegria, né, colherá com alegria e levará os seus, né, seus frutos. É isso, sabe? Pode demorar o tempo que for, não se desespere. Sabe, um dia para o Senhor é 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia. Então, tudo é no tempo dele, sabe? É descansar, porque Deus nunca ele é apressado e nem sempre é pontual, mas é sempre pontual. Deus nunca é apressado, mas ele é sempre pontual. Guarde aí essa frase no seu coração, certo? E mantenha um registro, né, das lições aprendidas. Que você tudo tire uma lição da sua vida, dos teus problemas, de tudo que você enfrentou. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de trazer a memória, sabe? Às vezes eu me pego pensando, às vezes eu tô fazendo uma coisa ou outra. Às vezes eu me pego pensando, então diga assim, traga à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória, né, aquilo que você já passou, tudo que você passou, tudo que você já sofreu. Traga à memória os livramentos, o cuidado de Deus, né? Se foi numa enfermidade, traga à memória essa enfermidade que Deus te curou, né? Se for uma porta de emprego, traga à memória aquilo que te dá esperança, sabe? E mantenha um registro dessas lições. Aí, voltando aqui para o texto, não se trata de um diário, né, dos acontecimentos, mas do registro daquilo que você aprendeu com isso, das lições que você aprendeu com essa provação, né? Anote esclarecimentos e lições de vida que Deus lhe permite a respeito dele, de você, da vida, dos relacionamentos e de tudo mais. Registre-os para que possa revisá-los,
relembrá-los e transmiti-los para a próxima geração, né? Então, sempre que possível, você fale, né, para alguém da sua família, para seus filhos. Olha, aconteceu isso e isso comigo, olha aí o cuidado de Deus, o Senhor foi comigo, o Senhor me livrou, né? Eu sempre falo isso, eu digo, olha, meus filhos, eu quando tinha 1 ano de idade, quase que eu fui atropelada, mas Deus não deixou, porque eu morava próximo assim da pista, né? Aí o portão estava aberto, eu fui lá pra frente, parei no meio da estrada, que morava em aldeia, só que na época a aldeia era bem deserta, sabe? Aí vinha um carro meio longe, aí, o bom foi que meu vizinho me viu, né? Sentiu minha falta, cadê a Adriana? Cadê a Adriana? Sentiu minha falta e ele foi pra minha frente, me defendeu, me pegou no braço e a mulher conseguiu frear, né? Graças a Deus. Se fosse hoje em dia, né? Lá é bem mais movimentado hoje. Se fosse hoje em dia, só Deus sabe o que teria acontecido comigo, né? Mas veja o cuidado. Então eu tenho esse registro até hoje na minha memória. Eu não me lembro que eu só tinha 1 ano, né? Mas de tanto que minha mãe fala até hoje, né? Eu trago à memória isso, e esse cuidado de Deus, esse amor, esse livramento. E eu passo adiante, como o Senhor manda, né? Lá em Salmos 112, 18, né? Que a gente tem que transmiti-los para a próxima geração. A gente tem que estar passando para transferir a nossa fé, né? O cuidado de Deus, para que os nossos filhos vejam que Deus, Ele é um Deus que cuida da gente, que Ele livra, né? Que Ele nos ama. É isso. E a razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las, né? Então, reler o diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto. E a Bíblia diz, é crucial que tenhamos pleno controle sobre o que ouvimos, assim não nos desviaremos, né? Lá em 2 Timóteo 13:14 e Hebreus 2:1. Sabe? E outro ponto aqui é, seja paciente com Deus e com você mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso, né? Então estamos quase sempre apressados, enquanto Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade, sabe? E a Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, especialmente a dos líderes, né? Ele levou 80 anos para preparar Moisés, veja o tempo, 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 anos no deserto, por 14.600 dias. Moisés, ele ficou esperando e matutando, será que está na hora, né? Mas Deus continuava dizendo, ainda não é a hora, ainda não é a hora. Imagine, né? Meu Deus, como era difícil, né? Como foi difícil. Por isso que ele é considerado o homem mais manso, né? Que houve na terra, mais paciente, mais manso. Porque só tendo mansidão mesmo para suportar, né? Por isso que muitos outros, a maioria deles, escolheram o caminho da reclamação, da inquietude, da não satisfação, né? A saudade do Egito, das comidas do Egito, talvez a saudade do conforto do Egito, de uma casa para dormir, né? De uma cama fofa, talvez para dormir. E fez com que eles reclamassem, porque eles viviam no deserto ali sozinhos, né? Um sol quente de noite, né? À noite era frio, de dia era quente, né? Mas, ao contrário do que anunciam os títulos de livros que fazem sucesso, não existem passos suaves para a maturidade, nem segredos da santidade instantânea, né? É um processo, tem que ter um processo, demora. E quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele o faz da noite para o dia. Mas quando Ele quer fazer um carvalho gigante, Ele leva 100 anos, né? Então, grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Mas tenha paciência com o processo.
Tiago, ele aconselha, né? Não tentem se livrar de nada prematuramente. Deixem as coisas acontecerem para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos, né? Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 4. E outro ponto é não desanime, sabe? Não desanime. Quando Abacuque ele ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe respondeu. Lá em Abacuque, capítulo 2, o versículo 3, Deus disse assim: essas coisas que planejei não acontecerão, porém imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, o cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. É isso, né? O atraso não é uma negativa de Deus, sabe? Lembre-se de que quanto você já passou, lembre-se do quanto você já passou, não de quanto terá de passar. Você não está onde deseja estar, né? Mas também não está onde costumava estar. Tempos atrás, alguns cristãos americanos eles usavam um broche com as letras PBPGINFWMI, que significava, por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim, né? E Deus também ainda não concluiu a obra dele em você, sabe? Então siga em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Uau! É isso, né? É isso. Vamos perseverar. Vamos perseverar. Que seja o nosso lema, né? Sejam perseverantes, sempre abundantes na obra, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor, né? Então sejam perseverantes, gente. Sejam perseverantes. Então pegue aí teu livro, teu caderno, uma caneta, um lápis, anote aí. Um tema para reflexão. Não existem atalhos para chegar à maturidade, viu? Não existe atalho. Não adianta você criar arrumadinho. Não existe arrumadinho com o Senhor, né? Não existe atalho para chegar à maturidade. É o processo que a gente chama hoje de processo. Você tem que passar pelo processo, viu? Todo cristão tem que passar pelo processo. Às vezes a gente olha assim, né? Aquele irmão abençoado, contando vitória lá na frente, mas a gente não sabe o processo que ele passou até lá, né? A gente quer subir a escada e pular as etapas, e não é assim. O cristão não pode pular a etapa, não. Tem que passar pelo processo. Se for preciso 40 anos, né? Que a gente possa dizer... Como Jó, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Que a gente possa ser assim, ter essa certeza nas nossas vidas e esperar no Senhor, sabendo que tudo é no tempo dele, não é verdade? Em Filipenses, anote aí, Filipenses capítulo 1 e 6 para você meditar, para você memorizar, tá certo? Deus começou a fazer uma obra em vocês e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída quando Jesus Cristo voltar outra vez. Aleluia, é isso mesmo, vou repetir. Deus, Ele começou a fazer uma boa obra em vocês e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída quando Jesus Cristo voltar outra vez. É isso, até Jesus Cristo voltar, Ele tá fazendo a boa obra em mim, a boa obra em você, e Ele vai continuar fazendo até sermos arrebatados ou Ele nos recolher para a glória, não é verdade? Uma pergunta para você meditar: em que área de meu crescimento espiritual eu preciso ser mais paciente e persistente? Meu Deus, em que área de meu crescimento espiritual eu preciso ser mais paciente e persistente? Fica aí essa pergunta para você. Anote e responda, seja sincero, não pule não, viu? Não pule essa etapa não. Responda para você mesmo e para Deus. Gente, aqui eu encerro esse capítulo 28. Talvez era tudo que eu e você precisávamos ouvir, não é verdade? Que capítulo! É isso, gente. A gente precisa entender que isso leva tempo, né? A maturidade leva tempo. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude a amadurecermos na fé. Feche os seus olhos, eleve os seus olhos para os montes agora, para o altar de Deus.
concentre os seus pensamentos nele e vamos orar comigo. Pai amado, Pai bendito, obrigada, Pai. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui em Tua presença, sabe, Deus? De estar aqui com esse compromisso dessa leitura de sublinhados e comentados feito por mim desse livro. Meu Deus, que livro tão abençoado que Tu usou esse homem para trazer essa palavra, uma vida com propósito. Que todos nós entendamos, entendamos que temos um propósito, que estamos aqui, não estamos aqui por acaso, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, sabe? E o propósito é sempre bom, perfeito e agradável, é para glorificar o Teu nome. Senhor, nos ajude a alcançar essa maturidade, nos ajude, Senhor, a crescer, sabe, Deus, para que o Senhor cresça em nós e a gente, como falou João Batista, que o Senhor cresça, que Ele cresça e eu diminua, que seja assim na minha vida, que seja assim na vida de quem está ouvindo agora comigo esse áudio, Deus. Então, ajuda-nos a amadurecer, ajuda-nos a entender o Teu tempo, que existe tempo para todo propósito. Eu não sei qual o tempo que essa pessoa está agora nesse momento, se é um tempo de alegria, se é um tempo de colheita, de vitória, de bênçãos, ou se essa pessoa está no tempo do choro, se está no tempo de sofrimento, de provações, de deserto, de solidão. Eu não sei qual o tempo que essa pessoa está, Deus. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor está com ela, o Senhor está com ele, sabe? Porque o Senhor nos prometeu que não estaríamos sozinhos, que estaríamos com o Espírito Santo, nosso ajudador, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Obrigada, Deus. O que seria de nós se não fosse, o Teu amor, se estivéssemos sozinhos? O que seríamos de nós? Mas obrigada, Deus. Obrigada por tudo e que a gente possa estar sempre trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Possamos trazer à memória, tantos livramentos, o Teu cuidado, as Tuas bênçãos, a Tua proteção. Que a gente possa enxergar o Teu cuidado até no momento da dor, da perca, do luto, que a gente possa entender e olhar que até nesses momentos o Senhor está conosco, porque é o Senhor que tira a vida, é o Senhor que dá a vida. O Senhor tem um controle de tudo, E às vezes a gente acha que demora, nossa vitória está demorando, porque a gente quer tudo agora, a gente é aquela criança mimada que fica chorando no pé da mãe, eu quero logo, a gente não sabe esperar, sabe? A nossa natureza humana é assim, a gente não sabe esperar. Mas nos ensina a descansar, nos ensina a esperar em Ti, Deus. Porque o aprendizado é lento, mas tem recompensa. A gente só aprende assim, na lentidão, aos pouquinhos. Mas vamos aprender e vamos crescer. Então nos ajuda, Deus, a ter humildade, sabe? Humildade para esperar, para compreender, Cuida das nossas vidas, Deus, porque o crescimento cristão é assustador, é doloroso, mas nos ajuda, Deus. Nos ajuda a encarar com os Teus olhos, a encarar a vida como uma recompensa lá no céu, sabendo que o nosso lar não é aqui, sabe? Que as lutas que a gente passa aqui vai ter uma recompensa lá no céu, sabe? Nos ajuda a não se apressar, sabe? Nos ajuda a esperar mesmo, a ser pacientes, sabe? A ser pacientes e não reclamar, fecha a nossa boca, sabe? E nos ajuda a não desanimarmos, sabe, Deus? Naqueles momentos em que a gente olha assim para os problemas, olha para as circunstâncias e a gente diz, não tem mais jeito. E aí vem o desânimo, a tristeza, mas nos ajuda, Deus, nos enche de ânimo, que a gente não tenha esse desânimo nas nossas vidas, sabe? Porque por mais que demore, como tu falou lá em Abacuque,
que sejamos pacientes, porque o cumprimento da promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Então, que isso possa encher os nossos corações de esperança, que o Senhor, Ele não chega atrasado, Ele chega no tempo certo, sabe? É no tempo certo do amadurecimento nosso, porque às vezes a vitória o Senhor quer dar, já liberou no mundo espiritual, mas a gente não está preparado, a gente ainda é bebezinhos, a gente ainda é criança, adolescente, não sei o nível de maturidade que eu e você está, sabe? Mas às vezes a gente está nessa maturidade ainda tão precoce, né? E não podemos ter essa bênção, sabe? É como uma criança, uma bebezinha, né? Se você der uma boneca grande para ela não vai saber brincar, porque ela é recém-nascida, ela quer aquele brinquedinho que morde, que fica mordendo pra coçar a gengiva, né? Então, se você der uma boneca grande pra ela vai quebrar, porque não tem utilidade nenhuma. Ela não tem maturidade suficiente para brincar com aquela boneca. Assim somos nós, Deus, sabe? Às vezes a gente não tem maturidade para receber a bênção que o Senhor já liberou pra gente, porque somos assim, somos ainda criancinhas, né? No reino espiritual. Então, nos ajuda a amadurecer, Senhor, amadurecer bem, sabe? Sermos sábios, não crescer só no crescimento, só no tamanho, na estatura, não. Nos ajudar a crescer, sabe? Em estatura e em graça. E os nossos neurônios espirituais cresçam, para que a gente cresça com sabedoria, sabe, Deus? Que a gente cresçamos com sabedoria em Ti, Deus. É o que eu te peço, Paizinho. Então, nos ajuda, Deus. Nos ajuda a entender que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar, sabe? E nos ajuda a entender, mostra-nos a área que a gente precisa crescer mais, sabe? Na área que a gente precisa ser mais paciente e persistente. Nos mostra, Pai. É isso que eu te peço. E abençoa essa vida que chegou até aqui. Que o Senhor possa cuidar, dar ânimo, dar força, né? Limpar dos seus olhos toda lágrima, trazer alegria e a certeza que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado dela, tem cuidado dele. É o que eu te peço, Paizinho, e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. A você, obrigado pela sua companhia, até o próximo áudio, se o Senhor assim permitir. Fica com Deus.